Está gravando, começamos a nossa aula. Shalom Aleichem, shalom a todos. Obrigado aqui por uma noite de segunda, pelo menos aqui no estado de São Paulo, chuvosa, com goleada do Palmeiras em cima do Corinthians. O jogo acabou agora há pouco. Então, agradeço, antes de tudo, a presença aqui de todos que se inscreveram e estão presentes aqui. O tema da aula de hoje é Demonologia Judaica e eu vou usar com vocês o livro Diálogos sobre os Demônios e Ensaios Selecionados da Mubarak Editorial. Está com cupom de desconto especial que eu vou anunciar aqui na live para vocês no final. E a aula toda é baseada no conteúdo desse livro, que é um curso de Demonologia Judaica. Então, para quem não comprou, dá uma olhadinha na Mubarak Editorial. Tá no Facebook, tem site oficial também, com a loja virtual lá. Esse livro está com 20% de desconto, com o cupom. E esse livro já é um curso de Demonologia Judaica. A gente vai estudar esse livro aqui. Eu vou colocar mais informações interessantes para vocês. Agora avisou que um membro aqui estava sem áudio, mas agora voltou. Então, gente, o que é demonologia judaica? Então, quando falamos em demonologia, as pessoas já imaginam aquele conceito que é mais próximo delas, que é da demonologia cristã, né, ocidental ou cristã ortodoxa, oriental ou normalmente cristã. Mas há diferenças aí de demonologia, tá? Mesmo no cristianismo, a demonologia cristã oriental, por exemplo, ela é muito diferente da demonologia cristã ocidental. Isso vamos estudar hoje, da demonologia no geral, para que vocês entendam como que se formou a demonologia judaica e por que se admite em demonologia visões diferentes. Primeiro, a judaica. Quando falamos em demonologia judaica, é preciso separar um pouco o que era a demonologia dos judeus na Babilônia, tá? na Galut, na primeira Galut, primeiro exílio, quando os judeus foram retirados ali da terra de Israel, Jerusalém, principalmente levados para a Babilônia. Então, não foram todos que foram retirados, mas a elite, digamos assim, a elite em torno da monarquia, os mais sábios, os mais ricos, foram retirados então de Israel, levados para a Babilônia, uma parte do povo, e uma parte ficou na terra de Israel devastada e arrasada. Esses judeus desenvolveram uma demonologia sob influência babilônica, ao passo que os judeus da terra de Israel desenvolveram uma demonologia um pouquinho diferente. E qual é essa diferença? Isso você pode achar em dois livros que eu lancei na Mubarak Editorial. Esse Diálogo sobre os Demônios e Ensaios Selecionados, que são meus ensaios sobre demonologia, coletando de fontes judaicas, e o livro sobre Qumran, tá? Que é também da Mubarak Editorial, de como os essênios formaram a civilização ocidental, que é uma série ali de estudos dos manuscritos de Qumran. Fábio, acho que é só você que está sem áudio. A Bianca falou que estava com áudio, o Vitor também. E nesses dois livros, vocês conseguem ter uma boa noção, um bom estudo de por que as demonologias diferem tanto no meio judaico. Basicamente, aconteceu o seguinte: os judeus, como eu falei, na terra da Babilônia, eles adquiriram alguns elementos da demonologia babilônica naquele meio, e os judeus da terra de Israel passaram a identificar os seus rivais, os povos vizinhos, depois, mais tarde, já na época dos Adoquitas ou essênios, ali em Qumran, as figuras demoníacas. Então, por exemplo, é normal, né, nos escritos de Qumran, você ver referências a Baal, aquela divindade ali dos povos do Levante, divindade pagã, elevada ou rebaixada, depende do ponto de vista, a um status de demônio, e a identificação de Baal como os gregos e romanos. Os gregos e romanos, e depois no meio Zadoquita, até os sacerdotes do templo, que eles achavam corruptos, né, e até de linhagem espúria, eram chamados então de filhos de Baal ou filhos do Belial. Então, percebe-se que a demonologia babilônica ela seguiu um caminho
com aspas aqui, um pouco mais mágico, porque a civilização babilônica era uma civilização muito mágica, muito baseada na presença de seres sobrenaturais aqui na Terra, e o uso de fórmulas mágicas para afastar e até controlar essas criaturas. Isso dos judeus da Babilônia. O Fábio falou que está ok o áudio dele. Aqui, o Carlos aí já deu uma força para o Fábio, está todo mundo com áudio. Então, começa daí a diferença. Os judeus já na terra de Israel, eles não eram tão influenciados pela cultura babilônica e tinham uma demonologia, digamos, mais simples, que era mais baseada em fórmulas de oração e exorcismo para lidar ali com os demônios, tá? Os Shindalet, que às vezes possuíam as pessoas ou causavam problemas na lavoura e tudo mais, ao passo que os judeus da Babilônia tinham já fórmulas mágicas, imprecatórias, e a da Babilônia, por exemplo, as tigelas babilônicas, que achamos aquelas fórmulas de expulsar demônios em nome de grandes autoridades. Então, está lá nas tigelas da Babilônia, de judeus da Babilônia, eles faziam tigelas parecidas com alguidar, que se usa aqui no Brasil, tá, de cerâmica, e escreviam ali fórmulas para expulsar demônios em nome de grandes rabinos. Um dos mais citados ali é o rabino Ben Perahia, é muito citado ali na autoridade dele para expulsar demônios. Alguém pode perguntar, com uma certa razão, diante do que eu estou expondo até aqui, se a demonologia não é fruto da fantasia humana. Bom, se a demonologia é tão influenciada pelos costumes e crenças locais, ela não passa, então, de uma forma do homem enfrentar o desconhecido, enfrentar ali os seus medos, os seus problemas e atribuir, né, a todas essas coisas uma razão demoníaca ou uma hierarquia demoníaca. Esse é um tipo de pensamento que para a academia faz até algum sentido, mas respondendo do ponto de vista místico e religioso, e aí você tem as fontes dos próprios sábios, que dá para fazer uma analogia até com o que eles falam sobre o estado da profecia, com a questão dos demônios. O Rabino Abulafia, por exemplo, ele escreve que a visão dos profetas, então, quando você tem ali nos livros proféticos do Tanar, da Bíblia, elas são visões que se aproximam da realidade que o profeta viu. Mas aquela realidade que o profeta viu não é igual à realidade que temos aqui no nosso mundo de SA, do mundo da ação. Então, o que o profeta faz? Ele descreve aquelas coisas de uma forma que cabe na nossa linguagem. Com essa questão dos demônios, ocorre da mesma forma. Ou seja, o fato é que tanto a Torá escrita como a Torá oral, elas deixam claro que há essas criaturas, Shindalet, e essas criaturas, em algumas ocasiões, aparecem aos seres humanos, ou em formas assustadoras, ou em formas até humanoides ou humanas, mas que a relação que temos com o mundo ao nosso redor influencia muitas vezes nas descrições e também na forma com que lidamos com essas criaturas. Isso é fundamental para entender todas essas variações da demonologia. Por exemplo, a título de curiosidade, a aula aqui é judaica, mas só de curiosidade para vocês, na demonologia cristã ortodoxa, né, dos cristãos do Oriente, talvez não seja nem possível você falar na existência de uma demonologia. Eles acreditam que os demônios existem, são anjos caídos da parte de Lúcifer e tal. Daí já a mitologia cristã não tem nada a ver com o judaísmo, né? A Torá não tem esse tipo de ensinamento de que há um Lúcifer que era um anjo caído, inimigo de Deus, e que vários anjos caíram com ele,
e ele está aqui para ir para o inferno eterno e levar a gente para o inferno com ele. Não existe isso na Torá. Tá? Você pegar o que chamam de Velho Testamento, né, ou Torá, e pegar isso aí e ler, você vai ver que não está lá, não está escrito lá em lugar nenhum. Isso foi um desenvolvimento da mitologia cristã. Mas os cristãos ortodoxos, então, têm isso. Mas no meio cristão ortodoxo, você não acha, em lugar algum, hierarquias demoníacas, como existe na demonologia cristã católica ocidental, que por influência da magia cerimonial que surgiu na Europa, ela começou a surgir por volta do século XIII, por aí, com os primeiros manuais que chamavam livros dos ofícios dos espíritos, ou livros das hierarquias espirituais, que eram livros para magia cerimonial, que colocavam ali inteligências celestiais e infernais, inteligências de submundo, que eram passíveis de uma evocação, que era possível evocá-las para atingir certos fins, e essas inteligências foram separadas aqui no Ocidente em hierarquias da monarquia da nobreza europeia. Então, tem um demônio que é grão-príncipe de tal lugar, um demônio que é grão-duque, um demônio que é tenente de legião tal. Isso é típico já da demonologia cristã ocidental, na cristã oriental ortodoxa nem existe. Então, dá para perceber que os imaginários locais influenciam em como as pessoas sistematizam a existência dos Shin Dalit, né? Isso é até natural, porque uma coisa é o que existe, a outra coisa é a sistematização, é a explicação. Então, por exemplo, você vê isso na própria ciência natural, né? A ciência natural, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade não foi criada, os cientistas não criaram a lei da gravidade foi descoberta, né? Ela sempre esteve aqui, mas não se sabia como sistematizá-la. Então, sempre ocorreram especulações e tudo mais, e hoje, por exemplo, a mecânica quântica já consegue questionar aspectos da mecânica clássica. Quer dizer, então, que o universo se alterou, ou tudo aquilo que foi feito antes estava errado? Não, né? Não é isso. A sistematização da coisa em forma humana, ela é diferente da coisa enquanto tal. Nós, seres humanos, somos seres que evoluímos em conhecimento. O Zohar, por exemplo, deixa claro que até o conhecimento da Torá, ele passa por desenvolvimento, né? Ele diz o Zohar que cada vez que um sábio faz uma descoberta em Torá, um universo é criado. Então, há sempre coisas a se descobrir, né? Sempre coisas a sistematizar de uma forma melhor ou mais correta. Então, vocês estão prontos aqui para esse nosso estudo, né? Baseado no livro. Esse livro foi dividido da seguinte forma: eu separei alguns ensaios de minha autoria. O primeiro deles é uma breve história da vida do Rabino Tzadok HaKohen. Foi um sábio judeu, um grande rabino. Vou pegar aqui até o livro para compartilhar aqui para vocês, que eu estou sem ele em mãos. Tá, mas vamos colocar a tela aqui. Infelizmente, a Casa de Ferreiro Espeta de Pau. Separei o livro aqui para exibir e não estou achando. Aqui a Ashmedai, tá, como essa aqui é a primeira parte de ensaio, como o Ashmedai gerou, o Talmud gerou a demonologia, a magia cerimonial, desculpa. Aqui está a vida do Rabino Tzadok HaKohen, que é muito importante estudar para entender o seu ensaio final ali no livro, né? Quem foi esse rabino? Esse rabino foi um homem muito sábio, que aos 17 anos já dotava de um grande posto na comunidade judaica, já era um rabino renomado com 17 anos de idade, ainda muito jovem. Isso fez com que ele acabasse atraindo um excelente casamento. Ele se casou com a filha de um comerciante muito rico. E então isso despertou a inveja de muita gente, tá? Algumas pessoas rivais, principalmente da família do sogro, ficaram
ressentidos, né, tanto pela grande sabedoria do Rabino Tzadok, que já era reconhecido, como pela própria fortuna que a noiva dele tinha, que acabou se casando, e começaram a fazer muita fofoca, lashon hará, sobre a sua mulher. Uma dessas fofocas é que ela vivia um adultério, ela era adúltera, e ficou comprovado que não era, mas mesmo assim o Rabino Zadok pediu o divórcio. Ele pediu o divórcio e conseguiu, né? Mas isso o atormentou a vida toda. Ele se casou de novo e desse casamento ele não conseguiu ter filhos, né? O que não é um bom sinal para um homem judeu nem para uma mulher judia, porque ter filhos é uma mitzvah, é um mandamento, uma obrigação, mas ele não conseguiu ter filhos. Ele atribuía essa esterilidade como um castigo à, à atitude que ele teve, né, de se divorciar da sua esposa, a sua primeira mulher, inocente de adultério, né? Então, isso colaborou um bocado para que ele escrevesse um ensaio que está no final deste livro, que chama, né, o Diálogos sobre os Demônios. É um ensaio curto, né? Esse livro é grande, mas o ensaio do Rav Zadok Cohen é curto. Mas eu expliquei no livro muito bem, é o que a gente vai estudar até aqui na aula de hoje, tá? Porque ele tem uma pegada um pouco diferente dos meus ensaios no livro. Ao passo que os meus ensaios no livro são mais esclarecedores para quem não conhece Kabbalah, não conhece judaísmo, não conhece o básico da demonologia judaica, ele aprofunda um pouco mais na Kabbalah. Então, no livro, eu levo vocês primeiro ao Talmud, depois ao Zohar, depois às fontes judaicas, como Maimônides, e no final eu coloco o ensaio do Rav e também as tigelas babilônicas, né, para enriquecer o conhecimento de vocês sobre a demonologia como um todo. Mas aqui o objetivo de hoje não é fazer jabá do livro, propaganda, mas dar uma aula. Então vamos lá. O que começa aqui no livro é um estudo sobre Salomão e o demônio Ashmedai, né, como a demonologia hebraica gerou a magia salomônica, que é aqui que eu fiz para vocês é uma tradução com comentários, tá, bem explicativos sobre o Talmud Gittin, a folha 68A. Essa história ela preenche o imaginário ocidental, assim como Salomão. Então vocês podem pegar, por exemplo, a maçonaria, o Templo de Salomão é um símbolo e um imaginário muito forte na maçonaria. Inclusive, as lojas maçônicas seguem as descrições e os cálculos de um grande rabino que também era maçom, Yehudá Templo. Eu até pretendo publicar esse livro na Mubarak um dia, só que não tão cedo, tá, gente? Porque é um livro muito difícil de editar, além de grande. Então, essa figura do Salomão todo mundo conhece aqui no Ocidente. Por mais ignorante que seja a pessoa em tema de religião, Salomão todo mundo conhece, né? Até na cultura pop, aí na música, tem disco do Raul Seixas, tem referência em filme do Indiana Jones, tem tudo quanto é lugar Salomão, né? Salomão, então, não preciso descrever aqui. Essa história conta que Salomão, para fazer o templo, ele não estava conseguindo erguer o templo com o que tinha disponível ali na arquitetura humana, nas mãos humanas. Então, o que ele fez? Ele foi aconselhado a capturar um demônio que estava escondido na terra da Babilônia e que o Talmud menciona como um rei dos demônios, como um chefe, um líder dos demônios. Então é feito todo um arranjo para capturar aquele demônio, ele se escondia num buraco, assim diz o Talmud, e tinha que deixar um vinho ali para atrair ele, para ele sair, tomar aquele vinho.
e então capturá-lo. Acontece, né, que alguém pode perguntar se o demônio bebe vinho, como que é a concepção judaica. Na concepção judaica, diz o próprio Talmud, que os demônios são semelhantes aos homens em alguns aspectos, que eles comem, bebem, procriam e morrem. Alguém pode perguntar também como que é isso. Bom, os demônios, como vocês verão aqui nessa aula, na demonologia judaica, eles são seres, tá, criados, pode-se dizer que não de carne e osso grosseira como a nossa, que ou dos animais aqui do nosso plano, tá, uma forma física que é vista aqui nesse plano, mas é uma forma física que é vista no plano deles. Esse plano deles está aqui também na Terra, é como se fosse uma junção daquele plano aqui com este plano, e eles conseguem passar de lá para cá, mas nós não conseguimos passar daqui para lá. É igualzinho no sistema islâmico, por exemplo, né? Os jinn, que são os gênios no Islã, também são descritos da mesma forma, com a diferença que no Islã se acredita que alguns deles têm corpo de fogo e alguns têm corpo de água, mas mesmo assim eles são seres corpóreos. Estão sujeitos a todas as leis naturais, eles comem, bebem, procriam e morrem. No caso, por exemplo, isso na cultura do Levante, principalmente a cultura islâmica do Levante, as pessoas evitam deixar ossos de carne animal em casa. Se come uma carne com osso ou compra uma peça de carne que tem osso, mata um animal limpa, já despacha aquele osso logo, porque é dito que os gênios, ou Shindalet, eles adoram roer osso, comer osso, se aproximar ali do osso. Isso atrai eles para a casa. Então, ele foi capturado com um vinho, e no caminho, tá, e isso aqui é muito importante para entender a demonologia judaica, o Ashmedai vai batendo um papo ali com Benjamim, que era o enviado do Salomão para a empreitada, vai batendo um papo legal e tal, e falando sobre as misérias da existência humana, as ilusões da vida humana. Não, ele não se parece com nenhum capetão tentador, digamos assim, um capetão inimigo de Deus. Ele realmente parece aquilo que é dito na demonologia judaica, no próprio Talmud, que os demônios foram criados por Akadosh Baruch Hu, por Deus, né, para que tentassem os homens, tá? E essa tentação não é inimiga de Deus, essa tentação próprio braço de Hashem, né, do Eterno. Então não há essa inimizade que dizem, né, por exemplo, no cristianismo, que eles são anjos rebeldes, seres rebeldes, não. Foram criados já com essa função. Mas esse Ashmedai vai bater um papo ali e tal, e chega em Salomão, né? Ao chegar lá, ele convoca uma série de demônios menores e que aceleram ali a construção e o acabamento do templo, que era uma coisa que as mãos humanas não estavam conseguindo fazer. É muito interessante que Salomão usa algumas coisas aqui, segundo a história do Talmud, que viraram base da magia cerimonial ocidental, como o anel. É dito que Salomão portava um anel para que esse demônio não usasse sua força excessiva, tá, contra Salomão, e que guardasse uma distância ali. Já vamos explicar isso também, o porquê disso, né, a própria corrente e tudo mais. Por quê? Bom, eles não são inimigos de Deus, né, mas porque Salomão precisa se proteger deles. Porque tudo que há na natureza, tudo que há na criação, possui suas próprias forças características. Então, hoje estava chovendo, né? Eu saí um pouquinho ali fora antes da aula, tomei chuva, voltei para cá com a testa molhada. Eu me protejo da chuva aqui embaixo de um teto. Eu pego um guarda-chuva se for sair na rua, né? Nós nos protegemos das forças da natureza. Então, está caindo muito raio, relâmpago, ninguém fica ali no pasto com garfo e faca na mão de prata para tomar raio. Ninguém faz isso.
Pelo menos as pessoas mais inteligentes não colocam as forças da natureza tão à prova assim. Os Shindalet, da mesma forma, eles são tentadores, tá? A função deles é tentar o ser humano a Yetzer Hara, uma inclinação ao erro, né? E essa energia que eles carregam é repulsiva e danosa ao ser humano. Então, por isso que não falamos até o nome, se usa Shindalet, que é ali de como escreve em hebraico, não falamos em hebraico, e quando tem uma presença desse tipo muito ostensiva ali perto de uma pessoa, de uma casa, busca se afastar, né? Busca fazer alguma coisa para aquela força sair dali de perto, porque não é sadia. Isso, por exemplo, pode ser visto no próprio livro de Jó. Jó já não era um Shindalet, mas era o próprio Samaquelo, o anjo tentador acusador, que vai lá tentar Jó e infernizar Jó. E é curioso que, lendo o livro de Jó, você vê que aquilo que chamaram depois de capeta, Satanás, pé cascudo, tinhoso, cramulhão, esses vários nomes aí que deram no folclore popular, não é nenhum anjo caído desobediente. Que raio de anjo desobediente é esse que vai até Deus e pede autorização e age segundo os limites que Deus colocou? É a figura que vai até Deus. Como a figura caiu dos céus, é separado, é inimigo, é condenado ao inferno, ele vai até Deus e, indo até lá, ele pede autorização e fica lá no meio da corte divina e tudo mais. É uma coisa para se pensar dessas diferenças, que não são poucas, né? O que você lê na Torá sobre demonologia, sobre os demônios e sobre o próprio anjo da morte, o anjo acusador, Samaquel, é bem diferente da mitologia do folclore que foi criado em torno dele. Quase meia hora de aula. Alguém tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade, por texto ou falar aí na câmera por áudio. Sintam-se em casa. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu já vou continuar aqui. Tá, essa é a nossa primeira parte, essa história é uma história interessante, mas que podemos tomar mais tempo com outro assunto aqui deste livro, né? Que é depois um bode para Azazel, que é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade para entender, que é explicado no Zohar Tetzaveh, né? Que vai explicar esse mistério do Levíticos 16, está no livro Diálogos sobre os Demônios. Para quem não sabe, esse bode para Azazel, ele era um bode enviado, né, no deserto para Azazel, né? Então, a Torá, ela menciona, o Zohar vai comentar, que para o deserto Israel enviou um bode para Azazel como uma parte do lado oposto, para que ele se ocupe. Aqui surge uma dúvida: 2 bodes, um para Hashem, que era no templo, e um para o lado oposto, que era para Azazel. O bode para Azazel não é motivo para dúvidas, mas para Hashem é. Aí o Zohar vai contar aqui uma parábola que um rei ficou muito bravo com o filho, aí convocou o justiceiro para punir seu filho, né? Mas o filho, antes do justiceiro chegar, ele foi muito esperto e começou a agradar o pai, agradou o pai e tal, agradar. O pai ficou já desiludido, desistente de punir o filho, né? Só que o pai sabia que aquele justiceiro que foi convocado para punir o filho era como aqueles matadores de aluguel de lendas, de folclore aqui do Nordeste brasileiro, que era o cara que ele matava, né? E não adiantava você falar para ele não matar mais quem você mandou matar, que missão dada era missão cumprida. Falou para ele matar tal fulano, ele ia matar mesmo,
Não tinha jeito, ele recebeu, ele não devolvia o dinheiro, não aceitava cancelamento de homicídio, ele ia lá matar. E o rei, né, sabia que esse justiceiro ia punir o seu filho, mesmo o filho agora estando bonzinho e o pai desistido, né? O que o pai pensou para controlar, então, a fúria desse justiceiro? Ele usou uma saída aqui muito astuciosa, né? Ele usou muita astúcia. Ele convocou, né, mais um banquete para o justiceiro, né? E nesse banquete para o justiceiro, ele acabou enganando ali, né, os olhos do justiceiro, para o justiceiro se saciar com aquele banquete e não punir o filho dele. Deixou lá um banquete para o filho, e as pessoas se ocupavam do banquete para o filho, e na hora de punir o filho, o justiceiro estava ali no seu banquete. Esse era o sentido do bode para Azazel, e o Zohar continua a explicação assim. Então o Santíssimo, né, disse para Israel: prepara 2 bodes, um para mim e outro para o acusador. Ele achará que comeu do meu banquete e não saberá do outro, do nosso banquete deleitoso. Que pegue sua parte e vá embora da minha casa. Como a Mãe Suprema, isto é, o mundo vindouro, neste momento vem habitar o santuário do mundo inferior, para observá-lo com sua face luminosa. É preciso que o acusador não esteja presente com sua corte de difamadores, pois eles retirariam as bênçãos e as luzes. E assim que a libertação é recebida, Israel recebe suas bênçãos. Quando o mundo vindouro desce ao santuário do mundo inferior, a alegria da mesa de banquete abençoada estendida aos filhos da terra. É quando todos os mundos são abençoados e a face da alegria está presente. É o que está escrito: ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Hashem. Isso aqui está diretamente ligado à própria história de Jó. Vocês vão entender por quê. Jó foi uma espécie de bode para Azazel. Por quê? Nós, né, não temos méritos suficientes para todas as bênçãos que Hashem quer dar. De modo que o lado acusador, ele poderia chegar acusando e falando ali, fazendo a Lashon Hará, contando tudo que de errado, e aquela bênção ser retirada. Por isso foi colocado o bode de Azazel, por isso aconteceu aquilo com Jó. É dito pelos sábios que a história de Jó ocorre justamente quando o povo tinha que passar ali pelo Mar Vermelho. Todo mundo conhece essa história de Moisés abrindo o mar. Não preciso relatar também com detalhes. É dito que quando chegou a hora desse momento, desse evento, o povo não teria mérito suficiente para isso se o acusador, se Samaquel, chegasse ali contando a Lashon Hará, tudo que o povo de Israel tinha de transgressão. Então, aquilo que acontece com Jó foi uma forma do anjo. Espera aí, gente, deu que está instável a conexão. Deixa eu só esperar se essa mensagem voltou. Então, essa história de Jó acontece na mesma época para o anjo da acusação se ocupar com Jó e deixar ali o povo de Israel livre para poder passar. Então, esse bode para Azazel, que muito tem se especulado, é basicamente isso. Era uma oferta para o lado acusador, para aplacar o lado acusador e deixar caminho para as bênçãos. Então, gente, esse aqui é mais uma parte aqui do livro e da nossa aula. Agora, depois, o livro tem os demônios segundo algumas fontes judaicas. Começa pelo Talmud Berahot, tá, que é a folha 6a, que conta a seguinte história. Vou ler aqui um pedaço para ela. Um pedaço dela para vocês. Foi dito que Abba Benjamim disse que os homens tivessem a habilidade de ver todos os demônios, eles seriam incapazes de aguentar.
Aí o Rabino Abai, ele responde: há mais demônios do que homens, estão sobre nós como as cordilheiras em torno de um vale. O Rabino Huna disse: constantemente 1000 demônios à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita. Rava disse: os esmagamentos em Calá, né? Calá era um festival que tinha na Babilônia, de um encontro ali para ouvir palavras sobre a Torá e os grandes pronunciamentos dos sábios da Babilônia. Tinha muita gente que ia lá ver e tinha pisoteamento e morte e tal. São causados por eles. As dores nos joelhos cansados são causadas por eles. O desgaste nas roupas dos sábios são causados pelo confronto com eles. As dores são causadas por eles. Vejam que interessante, né? Então é dito que há demônios em toda parte. Eles usam aí figuras de linguagem para dizer que o nosso plano aqui está repleto de demônios, ao nosso redor e alto, como uma cordilheira, né? Quem mora em vale ou conhece bem um vale entende bem essa analogia. Você está num vale aqui embaixo e você vê todas aquelas montanhas em volta, altas em volta de você. Assim são os demônios, né? Os demônios dos ares. Isso foi até para a mitologia cristã, aquela coisa dos demônios que habitam nos ares, porque os Shindalit realmente habitam assim, tá? Eles estão aqui ao nosso redor, pairando acima. Então, já sabemos que eles são numerosos. Mais uma informação que é interessante para vocês, que é: quem deseja vê-los, basta salpicar cinzas em torno de sua cama. Pela manhã verá pequenas pegadas, como de galos. Aqui é mencionado uma prática não muito chocante, depois vocês verão uma chocante, vou explicar sobre ela, que é de salpicar cinza em torno da cama e à noite o Shindalet visitaria ali, deixaria sua pata. Isso em vários livros, tanto de Kabbalah como livros nem tão de misticismo assim, é dito que os Shindalet têm pé de galo, pé de galinha. Ou seja, eles têm um fundamento, né, o que é o fundamento da coisa que fica em pé? É o pé frágil. Né? Então, embora eles sejam numerosos e tenham esse lado acusador aqui, o fundamento deles é frágil. Né? Depois aqui ele continua com uma coisa um pouco chocante, que é uma prática que provavelmente de origem babilônica, você não acha muitos comentários sobre ela, que consiste em pegar uma filhote de gata preta, filha de uma gata preta, lançá-la viva no fogo e usar a cinza, passar a cinza no olho para ver demônios. E aqui o Talmud vai mencionar um rabino que fez isso. O rabino Barabai, ele fez esse procedimento, foi atacado pelos demônios, ficou doente. É dito que os sábios os rabinos precisaram orar por ele para curá-lo ali de uma enfermidade que ele pegou com isso. Então, isso nos ensina que não é bom ver demônios, né? Não é bom atrair Shindalet, atrair forças do lado acusador para o ser humano, como eu expliquei aqui, é uma questão de adequação às forças da natureza. Continua, né, aqui o nosso estudo, descendo mais um pouco aqui. Temos mais uma fonte aqui, ó. Uma coisa que eu observo aqui para vocês e que faz parte aqui da nossa aula, que é o uso da palavra mazek, né, para demônios, tá? Também eles são chamados assim, que é uma palavra que significa destruidor ou prejudicador, ou até também lixo, né? E essa palavra deu origem ao uso da palavra aramaico meseca, que é a palavra utilizada para demônios, exclusivamente para demônio. Então, que eles são ligados a isso, né? A destruição, desolação, a lixo, a coisa que não deve fazer parte aqui da nossa vida. Eu espero que ninguém aqui, por exemplo, tenha o costume de acumular lixo em casa, né? Você tem um cesto de lixo para jogar um pouco de lixo ali,
depois você leva aquele lixo para fora. Você não deixa o lixo ali fazendo compostagem no meio da tua cozinha ou do teu escritório ali jogando papel. Ninguém gosta. Então, esse é o sentido aqui do Shin Dalet, de separar essa ação prejudicial deles, que não pode ficar perto, né, do ser humano, daquela ideia de que eles querem levar o ser humano ao fogo eterno, que também não existe no judaísmo, por uma inimizade com Hashem. Isso não faz parte aqui do nosso entendimento. Aqui, continuando, depois eu passo o Talmud Berahot 5a, que diz: quem recitar o Shema sobre a cama afasta os demônios de si, conforme está escrito em Jó 5:7, como as faíscas para voar. A palavra voar, né, ou seja, as faíscas que se levantam para voar, é justamente a Torá, como está escrito: elas criam asas e voam como águias pelo céu, Provérbios 23:5. As faíscas, no caso aqui, elas são os demônios, os Shindalet, que em Deuteronômio é mencionado como consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente de peste amarga. Então, aqui é muito interessante notar, né, que as faíscas do livro de Jó são chamadas de Reshef, né, que é centelha, carvão em brasa, é entendido como demônio. Né? Porque o texto diz assim: mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Ou seja, eles têm que se afastar, a função deles é se afastar aqui do ser humano através da Torá, ou seja, através do Shema, dos mandamentos, e isso que afugenta essas presenças negativas. Essas presenças, então, quanto mais, por exemplo, você atrair essas presenças para a tua vida, o que você vai conseguir como resultado? Peste, desolação, doenças e problemas, e assim por diante. Você não vai obter nada bom deles, porque a função deles é essa. É uma questão de aproximação. Quanto mais você, aproximação energética em termo ocidental, né? Quanto mais você se aproxima deles, mais aquela energia, aquela força natural deles, né, vai operar na tua vida. Carlos Mendes: cumprir os mandamentos afasta as presenças dos demônios. Sim, sim, cumprir os mandamentos, o Shema, por exemplo, que é cumprir mandamento, rezar o Shema, afasta os Shindalet, assim como cumprir todos os mandamentos, tanto dos positivos como negativos. O não cumprimento de alguns mandamentos negativos são mais graves ainda nessa questão de aproximar Shindalet. Por exemplo, mandamentos que dizem para um judeu, e aqui eu já vou fazer uma explicação disso, os mandamentos negativos que você não pode comer. É óbvio que um judeu, se ele ficar comendo carne de porco que não pode, e ficar violando esse tipo de coisa, diretamente ligado à sua pureza enquanto judeu, claro que isso vai chamar essas forças para perto dele. Alguém pode perguntar, então, comer carne de porco atrai Shindalet? Se você não for judeu, não. Tá? Porque essas leis são para judeus. Ou seja, quem não é judeu pode continuar comendo aí seu bacon e bistequinha sem problema. Isso não vai levar aí para a pessoa Shindalet. No caso, para um não-judeu, o que pode atrair esse tipo de força negativa são descumprimento das leis de Noé, das leis éticas universais que são para a humanidade toda, né? Por exemplo, não matarás e não roubarás, a obrigação de fazer tribunais de julgamentos justos, né? Então, isso é que, por exemplo, para um não-judeu, atrairia a presença ou afastaria a presença de Shindalet. Aqui, continuando, depois mais uma citação aqui para vocês. Vamos pegar uma fonte de fora do Talmud. Aqui tem uma do Otsar Midrashim, tá? Que é um Midrash muito importante, muito estudado, que ele vai mencionar
figuras angélicas, né, e também demoníacas. Ele menciona assim: os anjos encarregados de cura são Sanoi, né, Sensenoi e Semangeloth, né, são anjos, inclusive, mencionados em literatura cabalista e de angelologia, como o livro de Raziel e tudo mais. Quando Deus criou Adão, que estava sozinho, ele disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Ele também criou uma mulher do barro, como criou o próprio Adão. Aqui ele vai continuar, né, uma história aqui sobre a figura de Lilith, né? E é bem curioso notar, né, que nessa história aqui, a Lilith ela vai aparecer como uma figura que se rebela contra Adão, né? Por que o Tzar Midrashim ele é tão importante, né, como o Midrash? Porque ele é uma paródia, né, dos Midrashim judaicos. Eu coloco aqui até no comentário. Ele é conhecido aqui como o alfabeto. Vou achar uma imagem dele aqui para vocês e compartilhar. Aqui, ó. Eu queria achar a capa dele. Ele é uma coleção importante de Midrashim judaico. E ele inclui o Midrash chamado do alfabeto de Ben Sira, que é bem problemático. Eu já vou mencionar a história dele para vocês. Aqui. Esse trecho do Tzar Midrashim, né, que é do alfabeto de Ben Sira, ele levantou uma lenda que é fundamental na demonologia ocidental, que é essa história de Lilith. Que a Lilith se rebelou contra Adão, ela tentou cavalgar, né, em Adão, ou seja, tomar a relação sexual por cima, e ali foi expulsa, e ela se tornou uma demônia, né, digamos assim. É curioso, né, notar como no século XX, principalmente, tentaram criar isso como um mito feminista do judaísmo, do caso que chamam patriarcado judaico, ter subjugado a mulher que agia por vontade própria, né? E isso seria supostamente demoníaco. Eu achei aqui a capa dele, né? É uma coleção. Vou compartilhar aqui com vocês. O alfabeto de Ben Sira, que faz parte dessa coleção, né? Ele não é tão judaico assim. Ele foi escrito por um judeu, né, porque foi escrito por uma pessoa que era muito versada em Midrash, em literatura judaica. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma versão que tem para vender em Israel. Só que esse judeu ele havia se convertido ao catolicismo, então ele fez esse Midrash. Né? Midrash, para quem não sabe, é um livro com interpretação exegética da Torá e com lendas, né, com Agadot. E no meio dessas interpretações e lendas são escritas de uma forma que parece muito bem um judeu que escreveu mesmo, usa a linguagem dos Midrashim, judaicos mesmo, mas no meio ele enfia essas lendas. Então, essas lendas tinham a intenção de parodiar as lendas judaicas e colocá-las como ridículas. Então, tem algumas coisas nesse livro que são interessantes, mas algumas coisas são paródias para ridicularizar os judeus, né? Desde que vão envolver flatulência, bizarrices, e esse caso aqui de Lilith, né, até coisas um pouco mais absurdas. Mas, de qualquer forma, é uma fonte interessante porque é um midrash, né, muito importante, esse alfabeto de Ben Sira, porque mesmo com isso tudo,
ele se faz presente na demonologia ocidental de forma muito mais influente do que no judaísmo. É uma pauta, isso Marco Aurélio perguntou aqui, drash significa explicação, sim, essa palavra é até curiosa, né? Porque drash quer dizer explicação, hermenêutica, estudo, e no sânscrito, por exemplo, darash tem o mesmo significado que no hebraico, né? Tem o mesmo sentido, parece que as duas têm a mesma raiz. Não tem muita coisa a ver com a outra assim na história, talvez, mas é uma curiosidade interessante. Darshana, né, do sânscrito, por exemplo, as escolas e tal, compartilha da mesma raiz, né? Então, é um testemunho muito interessante isso aqui, que foi um tiro que saiu pela culatra, né? Foi uma história inventada para ridicularizar os judeus que o imaginário ocidental acabou absorvendo. Vamos lá agora para mais uma parte. Uma aqui muito interessante para a aula de hoje é essa aqui. Aqui, ó, Talmud ainda. Quero pegar um outro livro aqui para vocês. Estamos chegando lá já. Esse livro é bem grande, tá, gente? Esse Diálogo sobre os Demônios tem mais de 200 páginas. Aqui o porquê do Rabino Eliezer. Tem um comentário interessante. Os espíritos destruidores habitam no norte, nos terremotos e ventos. Os demônios habitam entre os raios e trovões. Daí o mal surge ao mundo, como é dito. A partir do norte, o mal se manifestará sobre todos os habitantes da terra. Jeremias 1,14. Alguns dizem que por 10 provérbios o mundo foi criado. Em 3 atributos divinos estão estes provérbios. Como foi dito, por sua sabedoria Hashem lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, as nuvens gotejam orvalho. Provérbios 3, 19 e 20. Vejam aqui que tem uma posição, tá, geográfica e natural aqui dos Shindalet, dos demônios, né? Alguém pode perguntar sobre isso. É uma coisa que influenciou, por exemplo, no Novo Testamento. Você vê que o Novo Testamento trabalha com o conceito de demônios locais. Se não me engano, numa passagem, talvez esteja, não conheço, não vou saber de cabeça, talvez esteja o livro de Marcos, que é dos demônios de Gedara, que lá o fulano do Novo Testamento, ele pede para os demônios, lá tenta expulsar os demônios, e os demônios dizem que não, o domínio deles era só naquela terra, que eles só tinham domínio ali, eram demônios locais. Isso aqui, para quem gosta um pouco de religião comparada, pode explicar porque os Shindalit, por exemplo, em diversas partes do mundo, possuem diversas formas. Você vê que todas as culturas do mundo possuem figuras que se assemelham, se não em aparência, mas em função ao Shindalit, né? Criaturas que são invisíveis quase que o tempo todo, mas que fazem muitas coisas ruins aos seres humanos, e que muitas vezes é preciso que se ofereça coisas a elas para que elas deem um pouco de paz, né? Libações ou animais ou coisas assim. Por exemplo, você pode pegar aqui no norte do Brasil, tem uma Tita Pereira, que tem que deixar lá para ela uma folha de fumo, que falam que é uma mulher que à noite se transforma nela. Em várias partes do mundo tem isso, né? Por exemplo, na Índia você tem lá os rakshasas, tem o Bhuta, que é fantasma faminto, né? Que são criaturas que às vezes são bem diferentes dessas formas que o Talmud apresenta aqui, por exemplo, com o pé de galinha, né? Mas que executam uma função parecida.
E qual que é essa função parecida? Eles surgem para tentar o ser humano, surgem para desgraçar uma colheita, para colocar fogo em um armazém, um depósito, justamente porque essas dificuldades são tentadoras ao ser humano. Tem um livro que eu lancei pela Via Sexta, que é do Duplancy, que chama Lendas Infernais, que é uma coleção de lendas ali sobre aparições demoníacas, pactos com o demônio e tal. E ali é muito importante você notar isso, que os demônios aparecem para oferecer pactos depois de pequenas traquinagens que eles aprontavam. Então, tem uma lenda, por exemplo, que deixou um arquiteto soberbo para fazer um projeto que ele não conseguia concluir por questão financeira e prática. Aí o demônio aparece fazer um pacto e concluir a obra, e assim por diante, né? Vamos lá. Então vejam como é uma coisa um pouco universal, né? Aqui tem o Maimônides também, tá no Guia dos Perplexos, que as escrituras nos dizem, de acordo com a versão de Onkelos, né, que é a tradução da Torá para o aramaico, não é uma tradução que se possa chamar de tradução literal, uma tradução hermenêutica, interpretativa, que os egípcios adoravam Ares e, portanto, abstinham-se de matar ovelhas e tinham desprezo pelos pastores. Eis que sacrificaremos a abominação dos egípcios, aqui na versão do Onkelos do Êxodo 8:26. Todo pastor é uma abominação para os egípcios, Gênesis 46:34. Algumas seitas entre os sabeus adoravam demônios e imaginavam que estes assumiam a forma de cabras, e os chamavam, portanto, de cabras. Este culto foi generalizado. Compare com e nunca mais oferecerão seus sacrifícios a demônios de cabra, após os quais se prostituem. Levíticos 17:7. Por esse motivo, estas seitas se abstiveram de comer carne de cabra. A maioria dos idólatras se opunham a matar gado, mantendo essa espécie de animais em grande estima. Portanto, o povo de Rodu, da Índia, tá? O Maimônides tinha um conhecimento assim, de geografia já da época, de culturas muito grande. Até hoje não abate gado, mesmo nos países onde outros animais são abatidos. Isso aqui é verdade, tá? Os indianos, até os que comem carne, por exemplo, de porco ou galinha ou peixe, cordeiro, não comem carne de vaca. A fim de erradicar esses princípios falsos, a lei ordena que ofereçamos sacrifícios apenas desses 3 tipos. Quando algum de vós oferecer oferta a Hashem, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado e de ovelha. Levíticos 1:2. Assim, o próprio ato, que é considerado pelos pagãos como o maior crime, é um meio de se aproximar a Hashem e obter seu perdão por nossas transgressões. Dessa maneira, os princípios do mal, as doenças da alma humana, são curados por outros princípios que são diametralmente opostos. O que o Maimônides quis dizer aqui? Ele veio explicar para nós, através da própria demonologia, o porquê do sacrifício animal ter sido instituído no templo. Qual que era o objetivo, então? Né? O objetivo era porque o povo havia pecado nessa idolatria, inclusive os levitas, e para provar que o povo agora era obediente a Hashem, o povo iria sacrificar, né, esses animais que eram sagrados ao culto da idolatria. Né? Por quê? O animal em si, óbvio, ele não é demoníaco. Né? Pela reencarnação, um ser humano pode reencarnar como animal. Deus nos livre de acontecer isso, mas pode acontecer. E não é uma punição ao animal, mas é uma prova de fidelidade a Hashem. Vou sacrificar aquilo que era idolatrado, vou sacrificar aquilo que pode ser idolatrado novamente. Ele ainda continua. Esta também é a razão pela qual fomos ordenados a matar um cordeiro na Páscoa e borrifar o sangue do lado de fora em nossas portas. Tínhamos que nos libertar das más doutrinas e proclamar o oposto, a saber, que o próprio ato que era considerado a causa da morte seria a causa da libertação da morte. Compare com por que Hashem passará para ferir os egípcios, também quando vir o sangue na verga da porta.
em ambas as ombreiras Hashem passará, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Êxodo 12, 23. Assim, eles foram recompensados por realizar abertamente um serviço cuja parte era contestada pelos idólatras, né? Aqui eu anoto para vocês que o Maimônides aqui ensinou que o sacrifício animal, então, era uma forma de afrontar a religião egípcia. Alguns dizem, tá, acadêmicos principalmente, que o próprio tefilim, o sinal coloca na fronte, na testa, era uma forma de ridicularizar a coroa do faraó. O faraó não tinha aquela coroa assim, serpente, né? Foi uma forma de ridicularizar a idolatria que se tinha em torno do faraó. O faraó de vocês usa isso, então aqui todo mundo vai usar, até o mais ralé. Da mesma forma, isso tem uma base, porque o Midrash conta que Moisés só ia, pela Torá, que Moisés só ia falar com o faraó de manhã. Isso por quê? Porque na época, no Egito, achavam que o faraó era um ser divino. E, enquanto divino, ele não defecava e urinava. O único momento que o faraó tinha para urinar e defecar em paz, sem suspeita, era no rio. Ele ia se banhar no rio de manhã, e ali fazia suas necessidades, e Moisés ia justamente naquela hora, como se fosse uma forma de Deus ridicularizar o faraó. Olha lá, o cara que se acha Deus, mas é um cagão, né? Então, aqui continuamos. O Shemot Rabá, tá? Que também é aqui é um comentário exegético com lendas né? E é dito, Hashem disse a Moisés, diz Arão, estende tua mão. O Rabino Tanhuma disse, o sagrado bendito seja, que é um comentário do Rabino Atorá, né? Disse a Moisés, a água que te protegeu quando foste lançado no Nilo não pode ser ferida por ti. Arão estendeu a mão. Por qual razão a praga do sapo sobre os egípcios? Pois eles oprimiam o povo de Israel, dizendo, traga-nos criaturas abomináveis e criaturas rastejantes. Por isso Deus lançou os sapos sobre eles, sempre que preparava algum corpo. Foi ensinado que o Rabino Akiva disse, quando havia um sapo e este produzia um enxame de sapos para encher a terra do Egito. O Rabino Elazar ben Azariah interrompeu o Rabino Akiva e disse, Akiva, o que isso tem a ver com a história? Pare e se concentra no teu discurso sobre as pragas. Né? Mas o que aconteceu? Havia um sapo, ele coachou e outros foram surgindo. Os magos do Egito fizeram o mesmo, através de encantamentos. Os magos achavam que os sapos eram produtos dos demônios. Segundo os relatos da lenda sobre os eventos das pragas, os egípcios conseguiam reproduzir apenas em parte o que Moisés fazia. Os sábios dizem que seus feitos eram frutos das ações dos demônios, o que prova a capacidade dos demônios de reproduzir de forma menor os fenômenos sobrenaturais. O que isso aqui nos ensina, né, sobre as ações dos demônios? Os Shindalet, eles têm uma capacidade de produzir aqui na Terra efeitos sobrenaturais. Da mesma forma, por exemplo, diz o Talmud, em uma discussão sobre milagres, que é mencionado ali, bendito seja o homem que nenhum milagre foi feito por ele, que a ordem da criação não foi alterada por ele. E coitado daquele que mereceu um milagre, que a ordem da criação foi alterada por ele. Ou seja, essa capacidade que o Shindalet tem de alterar a realidade é uma capacidade que serve mais para enganar a humanidade do que para melhorar a humanidade, né? Para fazer algo de bom, fazer algo que frutifique algo bom para a humanidade. Então, da mesma forma, todos esses truques mágicos que os magos, que os faraós faziam, eram obras dos Shindalet, mas com qual objetivo? Né? Só para os egípcios ali conseguirem maravilhas? Não. Era para justamente tentar ali a libertação do povo de Israel. Que o povo só adquiria um mérito para a libertação quando ele tomou consciência que aquela libertação era o lado correto, era o lado bom para o povo, era o lado da direita do povo de Israel. Então, todos esses truques, essas fantasmagorias, esses artifícios dos magos do Egito por meio de Shedim, já eram também essa força acusadora ali presente.
Não é que eles eram magos poderosíssimos e tinham poder ali de prender os Shindalet para que os Shindalet fizessem as coisas para eles. Não, isso também tinha uma função no plano da economia do povo judeu, né, de salvação ali do povo judeu, de redenção do povo judeu. Desculpa, Carlos, o Testamento de Salomão descreve as funções locais, etc. Sim, mas isso já foi baseado no próprio folclore ocidental, né? Esses seres seriam considerados o quê? Demônios? Eu acho que eu me perdi aqui no raciocínio. Quais seres que você está falando aqui? Se eu puder escrever, eu te respondo, que eu me perdi no raciocínio aqui total. Agora vamos lá. Um aspecto interessante. Aqui, gente, o comentário do Ibn Isra, de Levíticos 17:7, aos sátiros, tá? Lechearim, eles são demônios, isto é, chamados assim por causar convulsão em quem os vê. Os lunáticos também enxergam os demônios, né? E também já viram demônios em formas de cabra. A palavra não ensina isso, mas no Egito era uma prática dos filhos de Israel, ou seja, os filhos de Israel, né, já praticavam ali desse tipo de idolatria ali que vocês viram anteriormente. Prostituíram-se aos demônios, isto é, qualquer pessoa que evoca um demônio ou que acredite neles é um infiel. Quem acredita que algo bom e ruim pode vir de uma fonte que não seja Hashem, glorioso e poderoso, é um idólatra. Esta passagem não menciona o estrangeiro residente na terra de Israel, porque se refere às ofertas sacrificiais de Israel. No entanto, a passagem subsequente menciona o estrangeiro residente. Aqui, estrangeiro residente é mencionado porque Israel não deve permitir que um estrangeiro ofereça sacrifícios idólatras na terra de Israel. Vejam que interessante, tá? Para quem não sabe, Ibn Isra era um médico, né? Ele também era astrônomo e astrólogo, era um homem de ciência, né? Estou esperando aqui o Carlos completar a pergunta dele. Então, ele meio que não descarta que muitas das visões sobre demônios fossem frutos da loucura. Ele não descarta essa possibilidade e com muita razão, né? Não necessariamente não quer dizer que toda visão de uma criatura em forma de cabra, um demônio cabra, que isso realmente seja um Shindalet, pode ser também uma doença mental. Aqui, deixa eu responder. O Carlos, naquele momento você falou de seres de cada localidade. Sim, Carlos, seriam, por exemplo, Shedim, né? Desculpa, Shindalet, acabei falando a palavra, que não pode falar, mas seriam esses seres de cada localização, de cada local. Eles teriam formas diferentes em várias partes do mundo, assim como o ser humano, por exemplo, tem formas físicas diferentes em várias partes do mundo. Você tem um japonês com uma forma física típica, um africano, um nórdico, um nativo aqui das Américas, né? Existiria então uma diversidade de formas aí de Shindalit. Aqui mais um comentário para vocês. Vamos lá. Eu quero chegar na parte do Rav Tzadok. Mais uma só do Tur HaAroch, né, que é um livro importante para os demônios. Ele vai comentar a mesma coisa que o Ibn Isra aqui, que foi comentado sobre os sátiros, né, ou demônios, né? Os fenômenos espiritualmente negativos, ou seja, que são eles. A expressão ocorre nesse sentido também em Isaías 13:21, para os demônios dançarem. Ibn Isra escreve que a razão pela qual esses demônios são descritos como shearim, isto é, cabelos ou cabeludos, é que o cabelo das pessoas fica tenso quando contemplam essas criaturas. Os cabelos das pessoas. É mais provável que seja porque elas se comportam como pessoas que enlouqueceram, conforme elaborado por Nahmanides em seu comentário sobre essa mesma passagem. Então, aqui, veja só, para esse comentário, a ligação, tá, da palavra Shearim com demônios não é porque eles eram cabeludos,
mas porque o cabelo da pessoa desgrenhava ou arrepiava, a pessoa ficava meio biruta. Isso é uma coisa do imaginário mundial. Até o louco da Turma da Mônica tem aquele cabelo engraçado, né? A gente sempre associa louco com cabelo desgrenhado. Gente, o meu não tá, não, né? Tá penteadinho. Eu tô normal. Não é pobre, mas é limpinho, mas é pouco, mas é penteadinho, tá? Então, não tô louco ainda. Pode-se ver que eu estou com minhas faculdades mentais, ainda pentei o cabelo. Agora aqui. Pra lá, só. Uma artista aqui que fez uma representação moderna de Lilith, vou compartilhar com vocês, está no livro. É uma artista judia, Dinah Goldenstein. Uma arte baseada naquele midrash, né? Que é aquele falso midrash, mas importante. Também está no livro. Depois tem aqui uma parte só sobre os demônios do Sefer HaZohar, né? Que aqui é interessante também. Vamos fazer um estudo disso aqui para vocês compreenderem melhor. O Zohar, ele é mais metafísico do que os midrashim, porque ele é um midrashim místico, né, esotérico, assim, um pouco mais difícil de entender, mas vamos lá. Aqui o Zohar prólogo, né, chama a Rosa, o prólogo, ele vai comentar uma das 7 terras inferiores habitadas pelos descendentes de Caim. Aqui ele vai dizer que Caim, curiosamente ali na Torá, não está grafado corretamente a palavra terra, né, Araá, né, mas está Arca. Né? Arca é uma das 7 terras inferiores, diz o Zohar, é o lugar habitado pelos descendentes de Caim. Quando Caim foi expulso da face da terra, ele desceu para esta região e procriou com suas habitantes. O local consiste de 2 seções, uma envolta em luz, a outra na escuridão. O local tinha 2 chefes, um que governava a luz e o outro a escuridão. Esses 2 chefes estavam em guerra perpétua entre si até o tempo da chegada de Caim, quando se reuniram e fizeram as pazes. Quando da luz governava, ocorria o domínio da luz. Quando da escuridão governava, ocorria o domínio da escuridão. Mas depois da paz feita por Caim, formaram um corpo de 2 cabeças. Esses 2 chefes se chamam Afrira e Castimon. Além disso, eles se assemelham aos santos anjos, pois têm 6 asas. Um deles tem cara de boi e o outro cara de águia. Mas depois de unidos, tomaram forma humana. Nas épocas de escuridão, eles formam uma cobra de 2 cabeças, rastejam como uma cobra, correm para o abismo e banham-se no grande oceano. Quando alcançam a morada de Uzá e Azael, eles os picam e os provocam, né? Essas 2 cabeças de cobra. Então, esses 2 anjos fogem para as montanhas escuras, pensando que o dia do juízo chegou. Vejam só que interessante. Aqui responde boa parte do que as pessoas perguntam sobre Caim. Vou passar aqui para vocês uma explicação disso. O Zohar menciona essa terra também em outra passagem, esse submundo habitável, em que 2 rabinos estão conversando, sentados em uma rocha, e da fenda da rocha sai um serzinho, um ser pequeno, e ele diz que mora numa terra que parece com a nossa, que tem um funcionamento parecido com a nossa, mas que lá não tem trigo. Né? Então eles não tinham pão porque nessa terra deles, nesse submundo aqui embaixo da terra, não nasce trigo, eles não têm pão lá. Mas que as pessoas lá também falam, vocês costuram aqui, lá a gente também costura, ou seja, eles têm roupa, eles têm costumes parecidos com os dos seres humanos. Que foi para esse local que Caim procriou. Essas figuras aqui com quem ele procriou de submundo são Shindalit. São Shindalit que habitam embaixo, aqui em um submundo, um mundo intraterreno, aqui segundo o Zohar. E que Caim foi capaz ali de fazer um hibridismo. Ou seja, temos descendentes híbridos, tá, de humanos com Shindalit, a partir de Caim. É claro que essa geração foi
aniquilada, né, pelo dilúvio. Mas, de certa forma, parece que em épocas mais antigas era possível um ser humano procriar com um Shindalit. O Zohar vai mencionar também, né, quando esse serzinho aí sai e vem dessa terra de submundo, quando ele vem para cá, que se eles têm uma forma humanoide, eles costuram, eles comem e sobem para andar por aqui, que essa coisa não é impossível, que realmente pode de fato ocorrer. Vamos continuar aqui para dar tempo de vocês baterem um papo e fazer pergunta. Aqui tem mais uma parte que é mais judaica. Vamos lá. Gente, só compartilhar para vocês as tigelas babilônicas. Tá? Eu coloquei nesse livro também, que é importante no estudo da demonologia judaica, as tigelas. Né? Aqui tem a tradução, explicação, tá? Tem elas em aramaico, que eu digitei. O que são essas tigelas? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Uma delas está escrito assim: cura do céu para casa, esposa, filhos e bens de Abdimi, filho de Dadai, selado duplamente pela marca do Senhor dos Exércitos, um mistério oculto. Este é o mistério do Rabino Yehoshua ben Perahia. Recebeste o ostracismo e está ostracizado, né? Falando aqui para os demônios. Está sob interdito do Rabino ben Perahia, está sob interdito pelo nome de Ashmedai, o rei dos demônios. Está interdito pelo nome do Rabino Agzar Bar Dibastá. Está sob a proibição pelo nome de Ramshad, rei dos demônios. Está sob interdito pelo nome do Rabino Yosef Sheda. Está sob interdito pelos nomes de todos os sábios, de todos os demônios e sombras que estão na Babilônia. Selado duplamente a meu umbral de Abdime, filho de Dadai, por uma corda. Por Hashem, pelo anel de Zarir Ziwa, filho de Abai, de demônios. Aqui continua a tigela, mas se perdeu o que tinha na tigela ali, não dá para saber. Vejam que aspectos interessantes, né? Que depois, mais tarde, acabaram influenciando a própria demonologia ocidental e a magia cerimonial, que se usa, inclusive, a liderança dos demônios ali, de alguns demônios maiores, para impedir a ação de demônios menores, por exemplo. Né? Querendo dizer o seguinte, para uma grande autoridade, o seu chefe já está fora daqui, não é para você mexer aqui. É curioso notar que esses demônios também são mencionados como demônios locais, né? Demônios da Babilônia, né? Ou seja, eram demônios que habitavam ali na Babilônia, típicos da Babilônia. O Zohar vai mencionar um aspecto negativo em relação à própria terra da Babilônia, quando vai mencionar que até a formação do mundo pelo corpo de Adan-Carimon, das partes do mundo, que a Babilônia foi formada pela nádega. Por isso que é a sede ali do próprio demônio Ashmedai e de vários demônios. O Carlos pergunta aqui sobre adoração a demônios como a própria Lilith. Existe algum tipo de demônios específicos que são maiores para tal recebimento de adoração? Então, Carlos, aqui essa coisa de adorar demônios, né, sempre é uma coisa que foi mais ocidental e meio que uma confusão causada pelos judeus da terra de Israel. Porque os judeus da terra de Israel diziam que aqueles deuses que os povos vizinhos adoravam, os filisteus, os próprios babilônicos e tal, não eram deuses propriamente, mas eram Shindalit, né? Que aqueles idólatras eles estavam adorando a demônios, achando que eram deuses. Aqueles povos também não adoravam, eles não acreditavam que estavam adorando a demônios, mas adorando a deuses. Na verdade, Lilith também não era adorada assim como uma deusa, como o feminismo, o modernismo moderno tenta passar. Ela era uma figura negativa até na Babilônia.
Ela era uma opositora, né? Então, ela era uma figura a ser controlada pela magia, a influência dela, e não adorada. Nessa adoração em torno de Lilith foi uma coisa mais moderna, mais ocidental. A própria autora que começou com essa palhaçada aí, uma PhD e tudo mais, ela admite não que essa história que sai do alfabeto de Ben Sira, que faz parte do Tsar Midrashim, mas você vê que isso é uma coisa tipicamente ocidental, né? Agora, a origem da idolatria é uma coisa mais profunda. Aí o próprio Midrash, os sábios apontam que Deus criou o mundo com forças espirituais que dirigem as coisas da Terra, que no caso são os Mazalot Kohavim, né? Que é aqui que chama de astrologia, o poder das constelações e planetas aqui na ação das coisas do mundo. E que algumas pessoas deixaram de adorar a Deus para prestar adoração às constelações e planetas, achando que assim obteriam as coisas de forma mais rápida, né, dessas forças, ao invés de adorar o Criador. Então, a idolatria em si surge daí. E depois essa idolatria foi ganhando novos corpos e passaram a nomear novos deuses e tal. E os judeus falavam, bom, o que vocês estão adorando aí, essas coisas que às vezes fazem milagres e tal, é tudo obra de Shindalet, né? Como conta aqui a história dos magos do faraó do Egito. Agora, vamos lá. Aqui, gente, vamos para a parte daqui no finalzinho do Rav Tzadok, quando ele fala aqui sobre os Shedim, né? Segundo o Talmud Eruvin, que ele cita aqui a folha 18b, que narra o seguinte, a nota de rodapé, quem está com o livro aí pode ler, a nota de rodapé 49, né, que conta aqui que o rabino Jeremias Ben Elazar, né, conta que o Adão, após ser banido do Gan Eden, né, nos indica que os Shindalit possuem gênero, né, masculino e feminino, e todos eles possuem nomes, né? E ele diz aqui a explicação sobre a Kabbalah, né, da Sefirot. Então, segundo o Talmud Eruvin, e segundo as opiniões mais célebres, há 10 Sefirot que são fundamentos do todo, ou seja, da nossa realidade aqui. Ao centro, há Keter, Tifaret, Yesod e Malchut. Há uma cadeia de 10 Sefirot com suas cascas, as Klipot. E a linha central de Tifaret, Yesod e Malchut tem seus Shedim e Lilim. Lilim é o feminino de Shindalit, né? Eles são espíritos luminosos e, como é sabido, os de Tifaret são as luzes dos espíritos de Yesod. E todos os espíritos possuem os dois gêneros, conforme o que menciona o Baba Batra 134a. Né? Os espíritos das cascas e seus danos, bem como seus problemas e coisas assustadoras, exercem seus domínios sobre o espírito da língua amada, Lashon Hará, como diz a Mishnah, conforme aprendemos também no Talmud Eruvin. Há muitos tipos de espíritos capazes de fazer todos os tipos de danos, de acordo com o domínio que o espírito das pessoas confere a eles. E o Talmud Pessurim, 110a, deixa claro como os demônios foram criados no tempo. Como vemos no Talmud Hulim, os demônios podem habitar em locais comuns, ligados à água ou não. Segundo os Zohar Hareimot, alguns mortos estão presos pelos Shindalit e Lilim, e sofrem tormentos, segundo o julgamento deles. As hostes dos Shindalit causam danos no mundo, mas apenas de acordo com a força dos sábios de cada geração, ou seja, conforme eles exercem seus poderes aqui no mundo. Vejam aqui que ele vai ensinar. Poliana, vou te responder já, e o Lucas Rala também. Eu vou concluir aqui essa explicação, que é interessante sobre os Shindalit e Lilim. Bom, o que ele quis dizer aqui para nós? Que os demônios fazem parte aqui das cascas sefiróticas, tá? Principalmente as que fundamentam aqui das centrais aqui do nosso mundo. Então, por isso que os Shindalit muitas vezes não seduzem, não conseguem fazer perder um ser humano, não só pela forma assustadora, tá? Mas também pelas tentações que às vezes parecem boas, mas não são. Então, o que o Rav Tzadok
coloca aqui nesse ensaio breve, é uma explicação cabalística de como é a ação dos Shin Dalet no mundo, segundo a organização do mundo disposta pela Kabbalah, pelas Sefirot, né? Vamos responder aqui só. Daher, no Islã, na cultura árabe, é dito que é possível humanos e jeans se casarem, até mesmo jeans se converteram ao Islã. Então, Lucas, como eu mencionei aqui, isso em outros tempos, por exemplo, no caso de Caim, foi possível, né? O que a gente sabe na Kabbalah é que um ser humano pode reencarnar como Shindalit, por exemplo, depois voltar a reencarnar como ser humano, né? No caso, por exemplo, da Kabbalah, não dá para dizer que um Shindalit se converteria ao judaísmo e viraria um tzadik, como é um tzadik humano, porque a função do ser humano é viver para Hashem, para Deus, né? Cumprindo Torá, ou cumprindo a lei de Noé. No caso do Shindalit, a função de existência dele é tentar o ser humano. Ele não tem que se converter a nada, ele não tem que parar de tentar o ser humano, porque tentar o ser humano não é ruim. Como foi dito aqui na nossa aula, quem acha que qualquer coisa, tanto da tentação como da justiça, não vem de Deus, não vem de Deus como origem última, é um idólatra, né? Então, para nós, a partir do momento que você acha que um Shindalit faz essa ação de perdição contra o desígnio de Deus, que ele tem que se converter, você está se tornando um idólatra. A Poliana diz, professor no Talmud ensina como vê-los, mas adverte que tem consequências. Quais seriam elas? Fale um pouco sobre isso. Falo sim, Poliana. Boa pergunta. A consequência que menciona aqui do rabino que se aventurou a fazer isso foi uma doença grave. Ele ficou muito doente e foi preciso que vários rabinos fossem lá rezar para que ele ficasse curado. Isso porque era um rabino. Agora, uma pessoa mais comum, menos preparada ainda, ela pode ter várias surpresas negativas, como, por exemplo, atrair um decreto de morte. Porque o que é um decreto de morte? O Rabino Nachman fala muito disso no Sefer Amidot, que é o livro dos atributos, que é um livro de aforismos, de frases dele, e de coisas bem práticas para a vida diária, para uma vida piedosa, que várias coisas erradas que o ser humano faz, ele pode acabar atraindo o anjo da morte. Isso também está no Zohar, né? Que você, agindo mal, agindo errado, você pode acabar atraindo a morte. Por quê? O anjo acusador é também o anjo da morte. Samaquela é o anjo que acusa e que mata. Então, a partir do momento que você fica dando motivos, tá mexendo com forças negativas, ele vai se aproximando e vai levando aquilo a Hashem. Vai levando aquilo a Hashem. Isso está bem explicado num livro que está em pré-venda na Mubar, que é As Dores do Túmulo, do Rabino Elial de Vidas. Então, uma das consequências também poderia ser essa, você atrair uma morte violenta ou de doença por conta dessas forças, né? Pessoal, a gente tem pouco tempo, como a aula aqui é contada. Eu vou abrir espaço aqui para pergunta já. Sei que vocês gostam de perguntar. Eu não sei se dá para ligar a câmera e áudio aqui. Eu acho que não sei se dá, por causa do Simpla, mas fiquem à vontade, mandem por texto. Agora é só pergunta. Estou esperando, estou por conta de vocês agora. Dito uma versão Marco Aurélio de Enoque que alguns seres sobreviveram ao dilúvio em locais intraterrenos. Sim, na própria Torá você vê que gigantes sobreviveram ao dilúvio, que alguns aparecem depois do dilúvio, né, gerando descendentes depois do dilúvio. O Midrash menciona que um deles, eu esqueci o nome agora, que ele era tão grande, mas tão grande que a água do dilúvio não chegou na canela dele, que ele sobreviveu. Tá? Nem todos foram exterminados assim no dilúvio. Isso da tradição enoquiana, né? A tradição enoquiana dos livros de Enoque,
as várias versões dele, vêm de antigas histórias judaicas já, né? Vamos esperar mais pergunta. Acho que quem é corintiano aí está um pouco desanimado até de perguntar, né? Depois da solapada de hoje. Como é possível um hibridismo? Marco Aurélio pergunta. Bom, porque são seres aqui do mundo da formação, né? Os Findalets pertencem a esse mundo aqui da formação, só que em termos da formação, não, desculpa, do mundo da ação. Sei que eu estou com o mundo da formação na cabeça. São do mundo aqui da ação. Eles não são de mundos superiores. Então, não é possível um hibridismo com um anjo, uma força angelical de um mundo superior, de Beriá, por exemplo, ou de Atzilut, menos ainda. Aí você, como está lidando com seres aqui todos desse mundo, embora de uma dimensão diferente, mas fazem parte desse mundo aqui, que tornaria esse hibridismo possível, né? Vamos lá, a gente está esperando perguntas aí. Existe alguma passagem, o Carlos pergunta, do livro de Enoque, que fala que arcanjos vieram destruir esses gigantes? Não. Não na versão, pelo menos de Qumran, nas versões mais judaicas, não. Eles não vieram, a destruição deles não foi por meio de anjos, não. Marco Aurélio pergunta, então, aquilo dos gigantes serem filhos de anjos com mulheres não é bem como contam. Vou dar uma aula um dia de Zohar só para contar essa história, mas o Zohar é o que melhor interpreta isso, que de fato eram híbridos, tá? Com forças angelicais, mas de outras ordens que eles quiseram descer aqui pelo próprio plano de retificação da Terra, né? Não foi uma rebelião ou porque o anjo viu uma mulher, achou gostosa, brigou com Deus e veio para cá fazer filho. Tá? Tem uma questão metafísica muito profunda, mas que não dá tempo da gente abordar aqui. Mas é interessante. Não, Carlos, pode ficar aí, a gente tem mais uns minutos ainda. São todos aí bem-vindos, dá para responder mais perguntas. Esperando aqui vocês. Mas eu acho que foi proveitoso hoje para aulas futuras sobre demonologia judaica, que a gente pode abordar temas mais específicos, como o Carlos mencionou aqui dos Nefilim, temas ou passagens bem específicas de Talmud, de Zohar, que abordar diretamente para quem não viu essa aula ia ser um pouco complicado, porque a pessoa vai ficar pensando em termos ainda cristãos, né? Opa, desculpa, Vitor, desculpa aí. Deixa eu ver sua pergunta aqui que não foi vista. Foi mal, vamos responder agora. A ideia de demônios vindo de Daat é um mito moderno do século XX e tem embasamento cabala judaica. Pergunto isso porque já vi o autor Alan Moore insinuando isso mais de uma vez nos quadrinhos dele. Não, o Vitor, essa questão do abismo de Daat, toda essa coisa aí que foi gerada na Kabbalah, com muitas aspas aqui, né, do Grant, né, que é aquele negócio de Kabbalah clifótica e não sei o quê, tudo isso é delírio, tá? Eles pegaram os conceitos judaicos e da ali, que é a junção de Chokhmah com Binah, a sabedoria e entendimento masculino e feminino, que dá ali o verdadeiro conhecimento, que seria, assim, comparar em termos ocidentais, você poderia dizer que Da'at é o andrógeno alquímico, né? o rebis alquímico, por exemplo, né? O estado ali que tem no próprio simbolismo maçônico e tudo mais, mas não dá para fazer
essa relação que o Alan Moore, eu acho que ele é telemita, não é? Se não me engano. Então, o pessoal do ocultismo ocidental tem essas paradas de deturpar a Kabbalah para suas próprias ideias, né? Isso não tem fundamento, não. Pessoal, desculpa se eu perdi mais pergunta, dá tempo de me relembrar aqui ou colar de novo. Pode fazer mais quantos quiser, Carlos. As entidades da Goécia seriam Shedim, Shindalet, demônios ou outras forças da natureza. Bom, de um entendimento cabalístico que você pode ter da Goécia, a Goécia seria uma forma bem arriscada de Kabbalah Massít, Kabbalah prática, porque tem na Kabbalah, como por exemplo no Sefer Raziel, o uso de forças angelicais para certos fins, mas isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, uma coisa muito judiciosa, não é para qualquer um. A Goécia seria uma versão disso. O que seria isso, então? Não é uma evocação de Shindalet, embora muitos falsos aí, goetas, estudantes, né, de hoje em dia, ficam brincando achando que Goécia é mexer com demônios, eu sou muito trevosão, mexo com demônio, mas se você ler ali a Goécia, principalmente pré-tradição são cipriânica, né, assim, a mais separada da tradição de São Cipriano, que já é um pouco diferente, ela vai lidar, né, com o uso de inteligências. Por exemplo, no próprio Tritêmios, né? Eu tenho aqui até um livro que eu traduzi do Tritêmios, que são as 7 causas secundárias, tá? Esse não é de magia cerimonial dele, não. É um livro de geografia sagrada, né? E governo das eras. Acho que eu fui o primeiro, não, em português com certeza fui o primeiro, mas acredito que, eu não sei se tem ele em inglês ainda, pode ser que tenha, não sei. Mas essas inteligências, tá, na Goécia em si, seriam comparadas a essas forças que no judaísmo, no entendimento judaico, são forças primordiais da natureza, forças que dirigem forças da natureza. Então, por isso justamente é tão perigoso. As pessoas acham que um Shindalit é mais assustador do que um anjo de Gevurah, que é uma força da natureza poderosíssima, né? Mas não é, né? É bem melhor você precisar lidar com Shindalit do que despertar uma força dessa em relação a você de forma errada, né? Então, a Goécia ela é perigosa justamente por isso. Não porque os demônios, o Baal, o Forfas, o não sei o quê, que tem cara de coruja, e ele abre um buraco no chão e te engole. Né? Tudo isso é folclore, né? O perigo é justamente lidar com forças de forças, né? Lázaro fez uma pergunta aqui: quais as principais diferenças entre os Shindalit e os elementais? Bom, na minha opinião, o que chamam de elementais aí nas culturas do mundo são Shindalit e Lilin. São os demônios masculinos e femininos. São a mesma coisa, como eu falei, que os povos, talvez por questão geográfica, eles sejam diferentes também, né? No próprio plano deles, tem outras formas ali, porque tudo indica que a demonologia também é local. A Poliana diz: Deus disse para não temer outros deuses. Diante disso, esses demônios podem nos ferir? Sim. Sim, Poliana, porque não tememos a outros deuses, por quê? Aí vai até uma discussão dos Zohar se esses outros deuses são deuses menores ou não, né? Mesmo deixando essa discussão mais metafísica de lado, a gente pode abordar até numa aula futura. Mas aqui, por falar nisso, eu estava até com o livro de Raziel que eu traduzi para Daimon. Tem umas coisas aqui dessas forças angelicais, os sigilos, esquemas do livro de Raziel, tá vendo? Não que essas forças elas sejam Deus no sentido que é Deus, mas o temor que você dirige a Deus é uma coisa. Agora,
a postura em relação a essas, tanto anjos de Gevurah, como anjo da acusação, e Shin Dalet, essas forças que existem para nos acusar e também nos tentar, você não dirige esse temor que dirige a Hashem, mas você dirige um afastamento. Você não fica morrendo de medo dessas coisas. Na verdade, se você viver cumprindo o Torá e tendo uma vida justa, esse assunto passa muito pouco pela sua cabeça, né? Então, coisas bem diferentes aqui. O temor a Hashem, como soberano, criador, tudo vem dele, tá? Tanto bem como mal. Desse afastamento que temos em relação ao Shin Dalet, eles podem nos ferir, assim como, por exemplo, como eu falei, um raio pode te ferir. Se você pular numa areia movediça, a areia movediça pode te engolir, te ferir, te matar sufocada. Enfiar um garfo ali sem cabo de madeira na tomada, né? Esse tipo de coisa pode te ferir. Forças da natureza, elas podem te ferir, né? E os Shin Dalet da mesma forma, um ser humano também pode te ferir, né? O Anderson Silva, por exemplo, eu tenho medo dele, eu não chegaria perto dele fazendo piada jocosa, porque eu sei que ele pode me quebrar na porrada, né? Vou chegar lá, dar um tapa na orelha dele para provocar, ele vai, né? Um soco dele vai me jogar longe, ainda mais o velhinho assim, tal. Então, você ter uma atitude prudente em relação a essas coisas não é temor, e as coisas do mundo estão aí que podem ferir, né? Até um remédio, um alimento bom pode te machucar com uso indevido. Esse é o próprio funcionamento do mundo. Gente, nós só temos mais 2 minutos. Acho que eu já vou encerrar para não acabar sendo pergunta picotada. Tem uma boa notícia que a Mubarak vai pagar mais uma aula grátis para vocês. Fiquem acompanhando a página da Mubarak, meu Facebook. Acompanha lá o cupom de desconto. Quem não pegou pode me procurar, que eu dou. Está lá no meu Facebook também. Comprem os livros que já estão esgotando. Vem uma fornada nova de livros aí, uma outra pegada e tal. Então, esses aqui vão ficar um bom tempo sem edições. Acompanhe a página, porque com certeza eles vão dar mais uma aula grátis para vocês na semana que vem. Então, se inscrevam aí, participem. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado a todos aqui nessa noite de segunda-feira, que teve até Palmeiras e Corinthians. Imagino que para corintiano não foi fácil assistir essa aula com a cabeça quente. Mas então, até semana que vem, pessoal. Um forte abraço.